Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar hoje um pouco sobre Martinho Lutero. Eu li a biografia do Martinho Lutero, que foi escrito pelo Steve Lawson e publicado pela editora Fiel. Confesso que fui tremendamente impactado por esses escritos. Martinho Lutero foi realmente um homem que Deus levantou no século XVI para combater aquele engano que prendia as pessoas, para combater aquele sistema religioso humano que as pessoas estavam aprisionadas. E para começar o assunto, eu gostaria de ler um pouco de um trecho que eu retirei desse livro, que diz assim: há quase 500 anos, Martinho Lutero incendiou a Reforma Protestante, o movimento pivô que trouxe uma transformação na forma como a Igreja exalta a Deus. Passado meio milênio, a Igreja hoje se encontra em semelhante conjectura crítica. A obscuridade desta era conclama por uma nova reforma. Para que haja um despertar espiritual dessa magnitude, deverá surgir uma nova geração de arautos, homens da estirpe de Martinho Lutero, que possuam uma proclamação corajosa e bíblica em seus púlpitos. Deverão possuir uma visão elevada da Escritura, visão elevada de Deus e visão elevada do púlpito. Cada um destes compromissos fundamentais é indispensável. Sabemos, pela palavra de Deus, que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E que também os homens começariam a fazer mestres para si, pessoas que pregam aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Tudo isso nós sabemos pela palavra. Porém, a pergunta que eu faço para você é: será que hoje, em nossos dias, estamos em uma situação mais confortável do que Lutero? Lutero, naquele período, vivia assim, um período de grande escuridão. A Bíblia era apenas para os clérigos, os leigos eles não tinham acesso às Escrituras, as missas eram feitas em latim, e as pessoas achavam que eram salvos pelas suas obras. Por isso que o próprio Martinho Lutero ele viveu uma grande crise na sua vida. Se você ler a biografia ou assistir o documentário que está lá no Netflix, que vale muito a pena, você vai perceber como Martinho Lutero ele se afligia em jejuns, em penitências, dormia no chão gelado, sem roupa. Ele achava que quanto mais ele sofresse, mais ele estaria se aperfeiçoando para ser salvo. Porém, sabemos que, lendo as Escrituras, Martinho Lutero entende que o justo viverá pela fé e que a salvação ela não é por obras, mas sim pela graça de Deus. É um presente, é um dom dado por Deus aos homens. Então esse homem se levanta, escreve as 95 teses e rapidamente essas 95 teses se espalham pela Alemanha. Muitas pessoas são libertas desse engano, muitas pessoas abrem seus olhos, porém o sistema religioso daquela época se levanta ferozmente contra Martinho Lutero. Mas o mesmo não se sente pressionado, nem com medo daqueles homens, porque Martinho Lutero estava disposto a morrer por essa verdade. E é isso que me chama mais a atenção na sua biografia. Ele não temia a morte. Ele temia ser contra a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nesses dias, nós precisamos nos levantar pela palavra de Deus. Nós devemos nos levantar pela verdade. Não temendo o que o mundo diz, não temendo o que os homens dizem, mas sendo fiel a Deus. Por isso, Paulo falou lá aos Gálatas: por acaso busco eu a aprovação dos homens? Se eu buscasse a aprovação dos homens, eu não seria servo de Cristo. Esse deve ser o nosso sentimento. Os homens, se eles não tiverem no fundamento da palavra, nós não temos nenhum compromisso com ele. Se um sistema humano, religioso, estiver fora da palavra, nós não temos nenhum compromisso. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Por isso, Martinho Lutero coloca 3 compromissos, 3 pontos específicos. E o primeiro é uma visão elevada da Escritura. A palavra de Deus, ela precisa estar no centro. A palavra de Deus, ela precisa ocupar o lugar devido. E nós, como sacerdotes de Cristo, nós devemos ler a palavra diariamente. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Se você é um cristão e não lê a palavra, e não se dedica a entender e compreender as Escrituras, você vai ser facilmente engolido pelo mundo, pelo sistema, pelas opiniões humanas, pelo sistema religioso. Mas se você busca entender a palavra, você não vai ser engolido por essas coisas.
Você vai ser pela palavra e pela verdade. Por isso tenha uma visão elevada da Escritura. Busque ler a palavra, busque entender a palavra. E com certeza, você cada dia vai estar mais firmado na rocha que é Cristo. Outro aspecto que Martinho Lutero diz é uma visão elevada de Deus. Já percebeu que em nossos dias as pessoas estão tendo uma visão antropocêntrica? O homem no centro? As pregações são centradas no homem, em receber, em ganhar, em obter dinheiro, em obter um bem material, como se Jesus Cristo morresse na cruz para nos dar um carro. Porém, isso é mentira, isso é engano. Jesus Cristo não morreu na cruz por isso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nossos pecados pudessem ser perdoados, para que pudéssemos ser libertos do pecado, pudéssemos ser libertos do engano. Jesus Cristo morreu por cada um de nós por isso, para que pudéssemos ser tirados de um reino de trevas, das garras de Satanás e transportados ao reino do Filho do seu amor. Mas, infelizmente, os homens têm pregado um evangelho totalmente contrário às Escrituras, onde Cristo morre apenas para nos dar alguma coisa, onde Cristo morreu para que você seja o centro das coisas agora, para que você cresça o seu império particular, para que você faça o seu nome, para que você construa a sua igreja, o seu ministério, mas não foi isso. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que pudéssemos ser libertos do engano, do pecado e do juízo eterno. Outro aspecto, uma visão elevada de púlpito. Se nos nossos dias nós subirmos a um púlpito para pregar e falarmos o que é agradável ao homem, nós estamos trazendo juízo para a igreja. Porque Jesus não nos chamou para pregar o que é agradável ao homem, mas sim o que o Senhor quer que nós venhamos a pregar. Tudo deve ser feito conforme a visão que Deus dá através da palavra. Nós não temos o direito de fazer e pregar o que nós queremos, o que achamos mais bonitinho, mas pregar aquilo que Cristo tem nos revelado a palavra. Prega a palavra. Outra coisa que eu gostaria de ler também na biografia que me chamou bastante atenção é um texto que diz assim: nesta hora crítica, a história da igreja, os pastores, eles precisam recuperar a glória da pregação bíblica, como nos dias da Reforma. Os pastores precisam retornar à verdadeira exposição que é impulsionada pela palavra que glorifica a Deus e exalta a Cristo. Que o Senhor da igreja levante uma nova geração de verdadeiros expositores, homens armados com a espada do Espírito, que novamente preguem a palavra. O clamor de Spurgeon, que testemunhou o declínio da pregação dinâmica durante sua vida, deve ser ouvido e respondido nos dias atuais. Carecemos novamente de Luteros, Calvinos, Bunyan, Whitefields, homens que marquem suas eras, cujos nomes respirem terror aos ouvidos dos nossos inimigos. Temos profunda carência disso. De onde eles nos virão até nós? São dons de Jesus para a igreja e virão em seu devido tempo. Ele tem o poder de devolver uma era dourada de pregadores. E quando a boa e velha verdade for novamente pregada por homens cujos lábios são tocados por brasas vivas, provenientes do altar, este será instrumento na mão do Espírito para trazer um grande e completo reavivamento de religião na terra. Não procura outros meios de converter os homens, além da simples pregação do Evangelho e abertura dos ouvidos humanos para ele. No momento que a Igreja de Deus desprezar o púlpito, Deus a desprezará. Tem sido mediante o ministério que o Senhor tem se agradado de reavivar e abençoar suas igrejas. Nós precisamos, irmãos, nesses dias, nos levantar para pregar pura palavra de Deus. E para finalizar, eu gostaria de indicar para vocês a leitura da biografia do Martinho Lutero, que é a Heróica Ousadia de Martinho Lutero, do Steve Lawson. Também que vocês possam assistir o documentário na Netflix de Martinho Lutero. Que Deus fale ao seu coração. Que você se levante para pregar pura e genuína a palavra de Deus. Estude, busque, porque os dias que nós vivemos são difíceis. São dias de engano. Precisamos nos levantar para pregar pura e genuína a palavra de Deus. Forte abraço.